Olá, torcedor santista, aqui é o canal Direto da Vila com as principais notícias do nosso querido Peixão. Mas antes de ficar por dentro de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. A Vila Belmiro, como é conhecido o estádio Urbano Caldeira do Santos Futebol Clube, completou 107 anos no último dia 12 de outubro. Considerado um dos templos sagrados do futebol mundial, o charmoso estádio viu desfilar pelo seu gramado grandes jogadores de futebol, sendo o maior deles o Rei Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos. A Vila Belmiro é um dos estádios mais antigos do Brasil. Ele foi inaugurado em 12 de outubro de 1916. O jogo da inauguração deveria ter sido contra o Ipiranga pelo Campeonato Paulista daquele ano, mas devido às chuvas que caíram na Baixada Santista, o jogo foi transferido para o dia 22 de outubro, quando o Santos venceu o adversário pelo placar de 2-1, com gols de Adolfo Milon Júnior, autor do primeiro gol da história do estádio, e Jarbas pelo Santos, e os visitantes descontaram com formiga. O dia 12 de outubro foi mantido como a data oficial da inauguração do estádio, porque diversas atividades, solenidades e jogos entre os associados foram realizados nesse dia. A história da construção da Vila Belmiro começa no ano de 2015. No dia 14 de julho desse ano, a diretoria santista se reuniu na sede do clube, que ficava à época no Largo do Rosário, e discutiu pela primeira vez a necessidade do time ter sua própria praça de esportes, como se falava na época. Em 2015, o presidente santista era o Sr. Agnello Cícero de Oliveira, que expôs aos presentes a grande necessidade do clube possuir um estádio de futebol próprio. Para isso, foi instituída uma comissão de diretores, formada pelos senhores Luiz Suplicy Filho, Haroldo Cross, Sebastião Arantes e Francisco Viriato Correia. Como curiosidade, o senhor Luiz Suplicy Filho era irmão do também diretor do Santos, Paulo Cochrane Suplicy, pai do senador Eduardo Suplicy e avô do cantor Supla. Em 2016, no dia 31 de maio, em reunião extraordinária, foi realizada a compra do terreno onde seria erguido o Estádio dos Santos. Foram apresentados alguns terrenos como opção, mas o escolhido foi aquele apresentado pelo Sr. Urbano Caldeira, devido à proximidade de 2 linhas de bonde e pelo preço razoável pedido pela Companhia de Habitações Econômicas proprietária da área. O Santos levou mais tempo procurando o espaço ideal para a construção do estádio, cerca de 1 ano, do que o tempo para colocá-lo em pé e fazer sua inauguração, que foram de apenas 4 meses. Na época, o estádio era conhecido apenas como Campo dos Santos, mas posteriormente acabou incorporando o nome do bairro onde se situava, a Vila Belmiro. Com o passar dos anos, o estádio foi recebendo melhorias, como a inauguração de iluminação para jogos noturnos no dia 31 de março de 1931, um feito importante para a época. No dia 24 de março de 1933, alguns dias após o falecimento do Sr. Urbano Caldeira, o Sr. Ricardo Pinto de Oliveira, um dos diretores do Santos à época, sugeriu que o estádio passasse a ser chamado oficialmente de Urbano Caldeira, em homenagem ao ex-jogador, treinador e dirigente do clube. A sugestão foi bem aceita por toda a diretoria santista e o estádio foi então batizado oficialmente de Urbano Caldeira. Nesses 107 anos de existência, a Vila Belmiro presenciou grandes conquistas do Santos Futebol Clube, mas também viveu momentos trágicos, como o que ocorreu no dia 20 de setembro de 1964, na partida entre Santos e Corinthians pelo Campeonato Paulista, devido à lotação da Vila com quase 33 mil torcedores presentes. Aos 7 minutos do primeiro tempo, o alambrado situado atrás do gol ao lado da rua José de Alencar veio abaixo para desespero de milhares de torcedores que saíram em fuga para dentro do gramado, com alguns sendo pisoteados e outros, sem saber o que estava acontecendo, se jogaram do segundo andar das arquibancadas. Mais de 100 de torcedores saíram feridos, mas graças a Deus não houve nenhuma vítima fatal. O árbitro da partida era o Sr. Armando Marques, que encerrou o jogo, e os feridos foram socorridos pelos policiais e os próprios jogadores que os levaram para os vestiários, sendo que alguns deles, devido à gravidade do acidente, foram encaminhados à Santa Casa e também à Beneficência Portuguesa no Canal 2. Apesar desse fato lamentável, a maior parte da história da Vila Belmiro é cheia de conquistas e emoções, principalmente a partir da era Pelé, onde o estádio ficou conhecido como Alçapão da Vila, e os adversários temiam enfrentar o Peixe ali. A Vila Famosa também tem algumas curiosidades que poucos sabem. Por exemplo, no dia 10 de maio de 1950, logo após a sua aposentadoria, o lendário boxeador americano Joe Louis, maior campeão mundial dos pesos pesados de todos os tempos, fez uma luta de exibição na Vila Belmiro. Embora muitos considerem que Muhammad Ali foi o maior de todos, Joe Louis até hoje é o detentor do recorde de tempo de defesa do cinturão, com 13 anos, 3 meses e 5 dias.
Outra curiosidade foi que a primeira transmissão ao vivo de um jogo de futebol no Brasil foi realizada na Vila Belmiro, na partida entre Santos e Palmeiras em setembro de 1955, transmitido pela TV Record. A Vila Belmiro também foi o palco em que Pelé, em 21 de novembro de 1964, marcou 8 gols contra o Botafogo de Ribeirão Preto, com o Santos vencendo pelo placar de 11-0. Outro momento histórico acontecido no lendário estádio foi a despedida do Rei Pelé do Santos Futebol Clube em 2 de outubro de 1974, numa vitória de 2-0 sobre a Ponte Preta. Esse momento foi mágico. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Pelé pegou a bola e, sem que ninguém esperasse, ele se ajoelhou no meio do círculo central, abriu os braços e foi girando aos poucos em direção aos 4 cantos do estádio, agradecendo a torcida, que em êxtase aplaudia o rei do futebol. Após a passagem do Rei Pelé, outras gerações de grandes jogadores do Santos desfilaram seu talento pela Vila Belmiro, como Giovani, Diego e Robinho, Neymar, Rodrigo e muitos outros. Agora, com o passar de tantos anos, um novo capítulo está prestes a ser escrito com a construção da nova Arena do Peixe, ou como muitos preferem chamar, de a nova Vila Belmiro. Santos e W Torre finalmente assinaram um memorando de intenções para a construção do novo estádio, que deverá ficar pronto num prazo de 24 a 36 meses após o início das obras. Bom, torcedor, é isso. Essa foi uma pequena homenagem no canal Direto da Vila a este mítico estádio da Vila Belmiro, que mora nos corações de todos os santistas e que completou 107 anos no último dia 12 de outubro. E você aí, meu caro torcedor, o que sente pela lendária Vila Belmiro? E, em sua opinião, o Santos faz bem em demoli-la e construir um novo estádio em seu lugar? Ou você acha que o Peixe deveria deixar a vila como está e construir um novo estádio em outro local? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos!